Solicito a segunda secretária que faça nova chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Geraldinho Canguçu. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Vereador Valdir Barreto. Presente. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número legal, vamos dar prosseguimento às matérias constantes no expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Senhor presidente, solicito um requerimento retirando a emenda aditiva número 1 da ordem do dia. Os vereadores que aprovam o pedido do nobre continuam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Portanto, será retirada a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 29. Então, você não lê. Discussão e votações únicas. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei ordinária número 29/2019. Artigo único. Suprime-se o inciso 2º do artigo 7º do projeto. Quórum, maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 29/2019. Artigo único. Desse ao inciso 1º do artigo 7º do projeto, a seguinte redação. Artigo 1º. Abrir créditos suplementares, segundo o estabelecimento do inciso 1º do artigo 43º, o artigo 43, da Lei Federal número 4.320/1964, até o limite de 5,5% do valor global do orçamento da despesa para o exercício 2020. Quórum, maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei ordinário número 29/2019, artigo único. O artigo 20 do projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 20. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101/2000, haverá a diminuição dos cargos comissionados e das funções gratificadas ao mínimo alcançado no período de 2017 a 2019. E se posteriormente serão cortadas as horas extras, mantendo apenas aquelas necessárias nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Poder Executivo. Quórum, maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei ordinária número 29/2019. Artigo único. O artigo 17 do projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 17. Inciso 1º. A lei orçamentária anual que compreenderá o orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de despesas e modalidade de aplicação, nos termos da Portaria Interministerial, número 163/2001, e suas alterações. Inciso 2º. Deve ser alocado na lei orçamentária anual específica atividade programática, uma para gastos de propaganda e outros para as despesas de publicidade institucional, boletim municipal, demonstrativos fiscais de publicidade, demonstrativos fiscais, extratos de contratos, atos pessoal e editais. Terceiro, deve ser demonstrado na lei orçamentária anual, em anexo próprio, que as obras em andamento disporão de suficiente dotação, e, em caso contrário, justificativa de paralisação ou retardamento do projeto. Quarto, está vedada a administração pública municipal nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Quinto, na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Quórum, maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica e das comissões permanentes, avulso com os senhores vereadores. Projeto de resolução número 4 de 2019 dispõe sobre a realização de audiências públicas e da outras providências. Quórum, maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica das comissões permanentes, avulso com os senhores vereadores. Primeira discussão e votação únicas. Projeto de lei ordinária número 29 de 2019 disciplina as diretrizes gerais a serem observadas na elaboração da lei orçamentária anual do município de Vinhedo para o exercício 2020 e da outras providências. Quórum, maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica das comissões permanentes, avulso com os senhores vereadores. Por enquanto é só, senhor presidente. Está em discussão única a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 29. Supressivo. Perdão, pulei aqui. Retomando a folha anterior, está em votação a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei ordinário número 29. Solicito a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Boa noite a todas e todos presentes. Boa noite àqueles que nos assistem pela TV Câmara. Essa emenda aí, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela, para quem não tem conhecimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é que vai guiar o orçamento anual de 2020, né? E o orçamento anual de 2020 tem algumas características especiais, porque é o último ano de governo. Em sendo o último ano de governo, o Tribunal de Contas e a própria lei da responsabilidade fiscal faz algumas amarrações nessa lei, na LDO e na lei orçamentária do ano que vem. A proposta dessa emenda supressiva, que a gente está propondo, no caso a Comissão de Finanças e Orçamento, tirar o seguinte, ler só um trecho: efetuar operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, que é a chamada ARO, né? A gente está solicitando que se aprove a retirada desse item, porque o próprio manual, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele fala que no último ano de mandato, então ele está dizendo, no último ano, os outros 3 anos, tudo bem ser feito isso, mas no último ano de mandato não pode contratar operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, as chamadas ARO, artigo 38, 4, item B da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, eu acho por bem a Câmara não aprovar isso no orçamento de ano eleitoral, porque senão a gente está aprovando errado, né? Está aprovando uma ilegalidade, né? Por isso que a gente está pedindo a supressão disso. Continue a discussão. Nenhum mais dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesina. Reprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereadora Flávia Pitar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, o projeto está empatado. 6 votos favoráveis, 6 votos contrários. O senhor decide. Portanto, a emenda está aprovada. Então, está aprovada por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Está em discussão única a emenda modificativa número 1
ao projeto de lei número 29 de 2019. Nenhum dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Solicito a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Bom, falando em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, essa proposição aí, a gente está propondo reduzir de 10% para 5,5%, tanto que o prefeito pode estar manejando entre as contas, falar aqui mais simplesmente, entre as contas existentes dentro da prefeitura, né? Então, tem alocação de verba para alguma coisa na prefeitura, dentro do orçamento da prefeitura, ele pode fazer mexidas no máximo até 5,5%. Ele tinha proposto para a Câmara 10%. Por que a gente está propondo 5,5%? Porque a inflação que o Banco Central vai correr atrás em 2020, no ano que vem, que é o que a gente está discutindo, é de 4%, mais ou menos 0,5%. Então, o Banco Central teoricamente, vai admitir até um máximo de 5,5%. Então, a gente já está dando a ele essa correção da inflação. Fora isso, o orçamento que ele propôs em 2019, o que ele está propondo na LDO de 2020, teve um aumento de 4,9%. Então, só esse aumento de receita aí já daria, tecnicamente, quase o mesmo valor que ele teve para fazer as modificações e remanejamentos que ele está fazendo, que ele pode fazer nesse ano de 2019. Então, eu solicito aos vereadores que provem esse índice aí de 5,5%. Continue a discussão. Nenhum mais vereadores querendo discutir. Está aberto para lideranças encaminhar a votação. Foi. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo, lembrando que o ano passado foi 4%, está dando 1,5% a mais. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Está em discussão única a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 29 de 2019. Solicito a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Discussão. Moção. Já foi, Paulinho. Essa nova emenda aí proposta à LDO do ano que vem, ela está só incluindo, né, na proposta do governo a possibilidade de que, se atingir o índice lá o máximo que o governo pode gastar com funcionários, né, com servidores públicos no ano, existe um percentual máximo que o Tribunal de Contas permite que a prefeitura gaste. Se atingir esse máximo, o governo tinha proposto que em reduzir as horas extras, né, de funcionários, só deixando aquelas que fossem extremamente necessárias, né? E a comissão achou por bem incluir uma outra cláusula nisso aí. Antes dele fazer isso, antes de cortar a hora extra, né, e até penalizar os serviços públicos e penalizar os servidores públicos, está fazendo também fazendo uma redução nos cargos de confiança, já que ele vai ter que economizar, então que ele economizasse inicialmente nos cargos de confiança. Eu gostaria que a Soninha passasse aí. A nossa assessoria fez os cálculos, né? Levantou os boletins municipais de abril até junho. Então, 90 dias a gente bateu os boletins municipais, o meu assessor bateu os boletins municipais. Podia passar o próximo? E aí, o que ele localizou? Em 3 meses, foi um aumento de 40 cargos ou funções de confiança, isso de abril a junho de 2019, né?
Ele fez uma tabela também, foi na Secretaria da Fazenda, né? Nos dados que tem lá no site da Secretaria de Fazenda, fez os cálculos, né? E aí, podia passar novamente, por favor? Isso. Essa é a planilha, volta anterior, que tem o valor anterior, essa aí. Então, isso dá quase 5 milhões, né? Se for ver, o quanto que está se gastando a mais com esses 40 cargos que foram aumentados agora, abril, maio, junho. Isso eu estou falando dessa reforma administrativa que teve agora, né? Tinha sido feita uma reforma administrativa lá atrás para enxugar as secretarias e agora se abriu novamente as torneiras, né? E isso daria mais ou menos aí próximos 4 milhões e 700 esse aumento de custo de abril, calculando de abril de 2019 até dezembro de 2020, né? Isso aí daria, por exemplo, o valor do empréstimo do Banco do Brasil, que o Jaime Cruz chegou, sentou na mesa lá com a gente e propôs, né, pedir 5 milhões ao Banco do Brasil. Só essa economia aí. Então, esse inchamento aí da prefeitura, então, se houver um problema, né, de se atingir um gasto máximo com os servidores, com a folha de pessoal, vamos começar economizando aí nesses cargos e funções que são colocados, né, para atender aí as necessidades políticas do governo, tá? Então, por isso a proposta de, antes de cortar as horas extras, né, as horas extras que impactam o serviço público e impactam os servidores, vamos então olhar para os cargos e funções de confiança abertos a mais aí nesses períodos aí. Continua em discussão. Nenhum mais dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Posso pedir para o... Peço à vereadora Ana, porque eu posso falar em nome do partido. Você vai atender os mais velhos? Então, Os mais idosos. faça. Concedo a palavra, vereador. Tem a palavra, Wilson. vereador Luiz. Até para deixar registrado, senhor presidente, o discurso do Valdir ele é interessante, mas é inconstitucional essa emenda. E o Madim, do prefeito, derruba essa emenda. Nós, da comissão, até pedimos um parecer do IBAN, que não chegou a tempo da votação de hoje. Está aqui a cópia do parecer, na qual nós pedimos um parecer do IBAN, e não veio esse parecer. Então, eu vou votar contrário à emenda apresentada pela comissão. Continua o encaminhamento de lideranças. Eu ia solicitar um líder também. Concedo a parte. Falando pela liderança do PV. Tem a palavra, vereador. Bom, excelência, eu também entendo, e falei com o nobre Valdir, um dos autores da emenda, e entendo que o artigo que está sendo alterado, lá ele fala que, de fato, somente poderá fazer horas extras em caso de calamidade pública, por exemplo, que o artigo está sendo alterado. Mas o que eu entendi naquele artigo, ele está dizendo o seguinte, que em situação de calamidade pública, até nessa condição, se atingir o limite potencial, poderá ser feito hora extra, porque é uma questão de calamidade pública. O artigo não trata da sequência, especificamente, do que tem que ser tirado antes ou depois. Até porque a lei de responsabilidade fiscal assim define. Então, não é nenhuma invenção, e está correto a interpretação do nobre colega quando diz que primeiro tem que ser, inclusive, retirado o cargo de comissões. A hora extra, ela é uma exceção. Ela não se dá hora extra. A hora extra se faz se tiver trabalho. O prefeito não pode dar hora extra porque dá hora extra. Não é isso. Ela é uma exceção. Então, o que está se dizendo lá é que, em caso de calamidade, se atingir o limite potencial, até nessa situação pode ser feita hora extra. Na verdade, se houver situação de atingir o limite potencial, o governo não pode nem criar novos cargos, não pode empregos ou funções, conceder reajustes, tem que adequar, inclusive, remuneração, tem que demitir, de certa forma, cargos em comissão, tem que evitar hora extra, né? Ou seja, trabalhar de uma forma que se evite hora extra. Ele não pode, inclusive, ficar proibido até de receber aval para operações de crédito e empréstimo da União. Então, há N situações que está na lei de responsabilidade fiscal que define, de fato, o procedimento. Então, é por isso que eu entendo que, de certa forma, a emenda não é adequada, né? E é fato que chegar num ponto que é o último momento, de repente, né, a Ana citou aqui, que até o concursado, mas ele pode adequar
a estrutura, né, funcional que pode chegar até no concursado, mas isso é a última situação. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal já define o regramento para se estabelecer como atingido o limite prudencial, não se promover novas despesas para fim de não ultrapassar, né? Ele não pode nem, inclusive, prover novos cargos, assim por diante, mesmo que estivesse precisando. Então, por isso, estarei votando contrário, mas acho que a preocupação do nobre colega é muito válida, mas acho que ela está cobertada pela lei de responsabilidade fiscal. Por isso, estarei votando contrário. Continua o encaminhamento de lideranças. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Só então para reforçar o que o Paulinho disse, então não seria inconstitucional, porque a gente estaria repetindo aqui, só dando uma ordem. Inconstitucional não seria. Então a gente estaria só, na verdade, dando uma ordem de como seria essa economia, né? Então eu acho que seria válido diante do que eu mostrei aqui eu acho que tem sim que manter isso aí, né? Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Acho que o Paulinho deu uma explicação técnica, jurídica bastante clara em relação ao projeto. A questão não é nem mérito, a questão é da eventual constitucionalidade e legalidade. Esse projeto foi para a comissão, foi enviado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da qual faço parte como relator, o presidente é o vereador Paulinho, o Rubens membro. E justamente por ter essa dúvida, né, em relação especificamente acho que era essa emenda e talvez mais uma em relação ao aspecto da constitucionalidade e legalidade, foi solicitado um parecer ao IBAN. Esse parecer não chegou ainda. Então, a gente tem o parecer da casa que não apontou, a princípio, legalidade. Com todo respeito ao parecer, não é que eu discorde, mas a gente gostaria de ter tirar essa dúvida, né, ter um parecer do IBAN, justamente porque é uma questão duvidosa em relação a isso. E vereador, se eu entendi a argumentação do Paulinho, e ele pode depois até esclarecer melhor, a questão da eventual inconstitucionalidade e legalidade, não é porque a lei de responsabilidade já prevê ou não, e ela de fato prevê. Então, isso já independente de se aprovar que ou não, já está previsto pela lei de responsabilidade. A questão é de estar atribuindo função ao executivo numa questão administrativa. E isso todos nós sabemos que, independente do mérito, se é bom ou não é inconstitucional. De matéria, como disse a vereadora Ana, de matéria exclusiva de competência do Poder Executivo. Daí a possível inconstitucionalidade da emenda. Então, não é nem questão do mérito, até porque, como a gente disse, a lei de responsabilidade fiscal já prevê essa questão. É só por esse motivo que eu também entendo que a emenda não é viável sob esse ponto de vista. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Só corroborando com o que falaram os novos vereadores, nós já há tempos estamos em discussão aqui na casa sobre legalidade, né, inconstitucionalidade, e chegou mais um desse aqui na casa, né? Eu acho que o Paulinho explicou bem em relação a isso, o Marcos contribuiu um pouquinho mais, a Ana falando sobre prerrogativas de funções, né? Isso daí é algo exclusivo do Poder Executivo, que ali está elencado ali na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, votamos aqui, aprovando esse projeto. É claro que qualquer pessoa, ou seja, as pessoas que têm essa prerrogativa, entrará com ação direta de inconstitucionalidade e vai derrubar, mesmo porque já tem na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas fica aqui mais uma alerta, né, para nós, vereadores, os demais pessoas que apresentam as pessoas, as funções, as emendas e tudo mais. Acho que é importante nós deixarmos registrado essa fala. Por essa noite é só. Obrigado, presidente. Continua o encaminhamento de lideranças. O Rubão falou por mim, eu justifico o voto depois. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação
Nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldino Canguçu. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Nil Ramos. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprova. Senhor presidente, foi reprovada por 7 votos contra e 5 votos favoráveis. Portanto, está rejeitada a emenda número 2 ao projeto de lei número 29 de 2019. Questão de ordem, senhor presidente, gostaria de justificar o voto. Tem a justificativa, vereadora. Eu reprovei a referida emenda, porque o Paulinho Palmeira explicou tecnicamente muito bem a emenda, mas para dizer que tanto a emenda modificativa número 2, que eu rejeitei, quanto a emenda supressiva número 1, que eu também rejeitei, elas estão completamente redundantes, até pelo fato de constar na lei de responsabilidade fiscal. Então, não há necessidade de fazer constar na lei de diretriz orçamentária. Isso já se faz por obrigação do Executivo cumprir. E é por esta inconstitucionalidade que eu reprovo. Mais alguém querendo justificar o voto? Quero justificar, presidente. Tem a palavra, vereador. Eu vou justificar. De um tempo para cá, eu não sei, eu posso dizer com propriedade. De 2012, antes não, a Ana passou por aqui, tem 3 mandatos, 4 mandatos, o Rubens. Mas o que eu vi durante de 2012 para cá, quando eu fui eleito? 184 cargos de confiança. Aconteceu um ADI, baixou-se esse cargo. Hoje tem 67 cargos de confiança na prefeitura. Se é muito, se é pouco, se as pessoas acham correto ou não, está lá, 67 por determinação judicial. Nós tínhamos, na cidade de Itatiba, um vereador que sempre batia nos cargos de confiança, sempre. Ganhou a eleição. O que aconteceu? Ele ganhou a eleição e realmente tiraram todos os cargos de confiança da prefeitura. Só que agora ele está fazendo um projeto para voltar os cargos de confiança, porque são importantes. Cargo de gratificação. Cargo de gratificação é muito importante. Muito importante. Acho importante. Presidente. Eu peço encarecidamente a vocês que, nesse momento, apenas o vereador tem a palavra. Então, eu peço, infelizmente, é o regimento, eu peço a compreensão de todos. Principalmente a importância de ter o cargo gratificado, porque são as pessoas que fazem concurso. As pessoas que fizeram concurso na cidade, ou fora da cidade, mas que trabalham aqui, só podem ser gratificadas porque passaram por um concurso público. Se ela tem competência ou não, se ela está prestando um ótimo serviço ou não, é prerrogativa do governo. Ele tem que fazer. Ele tem que chegar naquelas pessoas que não fazem os seus trabalhos direito, seu trabalho direito, seja ela em que setor, e tem que tomar as devidas providências, tanto nos cargos de comissão, quanto em outros cargos. Como nós tivemos aqui na casa, uma vereadora que falava que era contra cargo de confiança, mas acabou de perder a eleição, foi para Louveira trabalhar com cargo de confiança. Isso é certo ou é errado? Justificar meu voto, mesmo. Tem a justificativa, vereador. É só, realmente, Nil, é isso mesmo, que eu acho que tudo é importante, tanto o cargo gratificado, o cargo comissionado e a função que não é comissionado e nem gratificado é importante. Agora, uma informação
que eu acho que precisa ser passado corretamente para a população que nos assiste. Não existe esses 40 cargos de confiança que foram colocados aí, Valdir Barreto. Não existe esses 40 cargos. Precisa rever. Então, foram alguns secretários, né, que foi recolocados. Então, precisa fazer a conta. E você vai ver que vai cair aí por 1/8 desses 40 cargos de confiança. Até perguntei para a Ana Genesini quais cargos de confiança foram colocados desses meses para cá. Então, acho que a informação, se vai dar 5 milhões, 3 milhões, mas não existe os 40 cargos de confiança. Verdade seja dita. Alguém mais justificar o voto? Senhor presidente, rapidamente. Vereador, fique à vontade. Então, a gente está justificando o voto, né? Então, eu estou justificando o voto em relação a isso porque eu não acho que tenha sido... Não acredito que seja uma ilegalidade isso. Se a gente for pensar, porque já consta na lei de responsabilidade fiscal, então, se você pegar aqui o que o prefeito mandou, eu acho que 80% que ele mandou aqui já consta na lei de responsabilidade fiscal, né? Você repetir, né, numa lei menor o que a lei maior diz, é praxe isso, né? Então, acho que isso não é nenhuma ilegalidade. Em relação aos cargos de confiança, foi feito boletim municipal, né? Esse número aí, eu tenho os nomes de todas as pessoas, tem uma planilha com o nome de todas as pessoas que foram nomeadas, né, em cargos, em funções gratificadas e cargos de comissão. Se eu quiser, eu posso mandar para você, se o órgão foi, você dá uma analisada se foi ou não, tá? Gente, apenas, como a plateia apenas se manifesta em seus momentos. Continua a justificativa do voto. É a sua palavra, senhor presidente. Tem a palavra, novo vereador. Bom, só para deixar bem claro que essa emenda, nós não estamos aqui discutindo cargo em comissão de confiança e respeito à fala dos anteriores, mas nós estamos definindo parâmetros para que, quando atingido o limite prudencial. E eu tentei ressaltar aqui que, na minha fala justificativa do voto, antes do voto, o motivo. Por quê? Porque há N fatores, há N caminhos que qualquer governante pode seguir para evitar a calamidade financeira, né, e atender a legislação. Mas, por exemplo, a emenda que o nobre colega fez, o grupo fez, estabelece, por exemplo, outros parâmetros que eu não sei se precisaria até verificar. Por exemplo, aqui colocava assim: haveria diminuição dos cargos comissionados das funções gratificadas ao mínimo alcançado no período 2017 a 2019. Isso é um parâmetro novo. Eu não sei, e se de repente ele não tem que ser nem o mínimo, ele tem que eliminar todo mundo? Então estaria dando oportunidade ao prefeito aqui de repente, atingir o mínimo de 2017 a 2019? E ele poderia então manter algum cargo em comissão? Então, são parâmetros que estão colocados aqui na emenda, que para mim, não estão inclusive na lei de responsabilidade fiscal. É o contrário do que está na lei de responsabilidade fiscal. Então, não é tão simples assim estar colocando aqui, o que simplesmente... não estamos discutindo o plano de cargos agora também aqui, e isso tira até a concentração da gente, e às vezes respeito, com todo respeito, se atrapalha. De qualquer forma, então, a gente tem outros parâmetros aqui que podem estar contrário à lei. E aí, mais do que nunca, ainda constitucional. Por isso que eu digo, de fato, a prerrogativa do presidente, seja quem for o chefe do governo, não estou falando quem está lá agora, quem for o prefeito, seja quem for, ele tem parâmetros na lei de responsabilidade fiscal para debater para seguir, para que não ultrapasse o limite prudencial. Atingido o limite prudencial, que ele não se prolongue e não passe o limite legal. Então, aqui, por exemplo, volto a repetir, ao mínimo alcançado no período de 2017 a 2019, entendo eu, vereador Valdir, me permita citar o senhor, que é um parâmetro novo. Entendeu? Obrigado. Continua a justificativa. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, eu, junto com o vereador Valdir Barreto e a vereadora Flávia Bittar, que fazemos parte da Comissão de Finanças, chegamos nessa posição em questão de primeiro colocar, no caso, chegar num ponto que for obrigado a cortar as horas extras do funcionalismo público, mas que seja cortado primeiro os cargos de confiança e os cargos de gratificações. Porque, primeiramente,
porque o funcionalismo ele não pode pagar, muitas vezes pelos erros de uma administração incompetente. E se a gente pode estar optando por outras posições, quando foi chegado até nós, foi chegado primeiro, que ele mandou para a comissão o projeto, foi primeiro chegado a ponto de cortar as horas extras do funcionário. E sabemos que cortando a hora extra do funcionário, ele vai estar prejudicando o atendimento à população e prejudicando o funcionalismo num todo. Então, foi onde nós optamos, primeiro, pelo corte dos cargos de comissões e depois os cargos de gratificações. Continua justificativo. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Eu respeito a posição de cada vereador, mas a emenda ela é popular, populismo, para dar uma U, e é inconstitucional, gente. A emenda é inconstitucional. Se ela for, o prefeito derruba. É simples aqui. Vamos aprovar uma coisa inconstitucional? Não. Só isso. Está discutindo umas coisas que não tem nada a ver com a emenda. Continua. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Justificar o voto, eu vejo o seguinte, quando se fala de cortar cargo, eu vejo que as educadoras, que até eu concordo com elas, têm feito reuniões com nós, eu hoje conversando com o secretário, outro dia eu questionei sobre a qualificação dos educadores, ele passou o número de 47 que tem qualificação para exercer essa função, aquelas que fizeram o curso superior. Então isso também já entra dentro desse orçamento, que se veja isso lá na frente, que seja com essa condição, porque se a gente tem bem barra isso aí, ele tem a responsabilidade fiscal. Chega lá, se bateu, Tiju não vai poder fazer mais nada. Então, ele já tem a lei e ele tem que cumprir. Se ele chegar lá na frente, temos aquela preocupação. Sabemos que no começo do ano entra dinheiro nos cofres públicos, já questionamos isso, discutimos nós dois, senhor presidente. E aí ele tem que dar o controle no final do ano para frente. E aí a responsabilidade é do prefeito, e ele que cuida. Continua a justificativa do voto. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Eu sei que vai ser redundante, mas, novamente, com a reprovação dessa questão, como que vai ser o critério para se o prefeito, a administração, atingir o teto? É seguir o que já diz a lei de responsabilidade fiscal. Tem que eliminar cargos de confiança, horas extras e uma série de medidas para adequar o patamar. Mas a prioridade é essa, né? Quanto à questão, até falei, conversei com o vereador Valdir Barreto, conversamos lá dentro, respeito a posição de cada vereador, do vereador inclusive, disse que das emendas, inclusive, iria aprovar várias delas, concordo com várias delas. A questão dessa não é mérito, é puramente constitucionalidade, é esse o meu entendimento, né? É uma questão, para mim, que me parece área em respeito à inconstitucionalidade. Quem pensa diferente, ok. Agora, o importante, fica claro que nós já temos uma legislação federal, como Vossa Excelência mesmo aqui frisou, que já diz que tem que ser cortadas os cargos de confiança, as horas extras e tudo mais, para ser feita a adequação, caso se chegue no limite. Até porque, se não fizer e passar do limite, tem uma das questões mais graves e que dá, de fato, rejeição de contas, é ultrapassar, seja com 0,1%, que seja o limite de gasto com o pessoal. Isso dá reprovação de contas, e reprovação de contas a gente sabe todas as consequências que tem. Continua a justificativa. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Quando eu fiz a análise da emenda modificativa, que me chamou a atenção, aqui abre parênteses, né, abre aspas, o artigo 20 do projeto passa a ter a seguinte redação: artigo 20, na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo, etc, etc. Então, infelizmente, num passado muito recente, nessa administração, no ano retrasado, o limite prudencial de 52% foi ultrapassado, que acende a luz amarela. Depois, ultrapassou o limite de 54%, ficou 54,14%, se não me falha a memória. E aí, eu nem entro no mérito também, respeito os vereadores, e eu não vou entrar no mérito da questão se ela é judicial ou não, porque o prefeito sabe o quanto que é judicial e ele não cumpriu no passado recente. Então, no meu modo de entender, eu só acho que, pensando na qualidade, o que eu entendi de fato da emenda modificativa, que a ideia da comissão, eles tentaram o seguinte: a partir do momento
que o limite prudencial for atingido, que não se gaste ou não se deixe de gastar com hora extra e corte o gasto na questão muito clara aqui do cargo comissionado. Não é? Então, do meu modo de entender, eu acho que é justo e pedagógico, pelo passado recente, que infelizmente o prefeito não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, e não sou eu que estou falando, é o próprio Tribunal de Contas. Né? Então, nesse sentido, que eu quis entender como uma emenda modificativa para ajudar na administração. Esse foi o meu entendimento, por isso eu votei favorável. Alguém mais querendo justificar? Bom, como eu não voto, eu vou expressar aquilo que eu acho. Precisa só corrigir alguns números, que nós podemos falar o micro e o macro. O executivo gasta em cargos em função de confiança e cargos gratificados 100 milhões em 4 anos. Se é muito ou pouco? Eu acho que é muito pela situação que o município está. Com relação à emenda, eu vou dar a minha opinião. Primeiro, respeitando a opinião de todos aqui nessa casa. Se a lei de responsabilidade fala, e é claro que o prefeito tem que fazer isso, o prefeito pode chegar hoje e dispensar o funcionário concursado? Não. Quem é que, se já acender a luz amarela, vermelha, que já chegou a acender no município, que ele é obrigado a fazer? Quem que ele é o primeiro que ele vai tirar? É natural. Função de confiança, gratificado e num extremo, porque muitas vezes você vai depender da saúde, muitas vezes precisa de um profissional, falta alguém, num extremo uma hora extra. Esses são os preceitos legais. E se tudo isso não der certo, infelizmente aí vai para quem? Até para o concursado. Essa é a regra. Então assim, na questão da constitucionalidade da emenda, eu vou até fazer questão de consultar alguns órgãos, porque ela não fere nada à lei de responsabilidade fiscal. Ela apenas copia e entra no projeto. Mesmo assim, nós vamos ter a prudência de checar sobre a legalidade da emenda. Porém, ela foi rejeitada e o prefeito continua tendo a mesma obrigação. Então, assim, fala que só tem 60, não. A prefeitura mais a Sanibave chega próximo, se não, de 100 cargos de função e confiança. Então, vamos dar os números corretos. Qualquer gestor que vá lá, ele precisa fazer o asfalto, isso, aquilo, ele, no momento ele vai ter que cortar. Esses são os números. E cabe a cada um votar da maneira que acha e externar os números reais aqui nessa casa. Está em discussão única a emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 29/2019. Pode falar daqui mesmo, presidente? Muito obrigado. Se o senhor for em... Não, discussão, o senhor é obrigado a vir aqui. Nenhum dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Essa palavra pode agora o senhor pode falar daí. Essa emenda modificativa número 3, o que ela faz é incluir, né, alguns preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e alguns indicativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Né? Então, são quatro que a gente incluiu aí, uma já era original e todas elas seguem esse parâmetro, né, do Tribunal de Contas e do próprio relatório de 2016 que reprovou as contas da Prefeitura de Vinhedo. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço ao líder de minha bancada. Concedido. Tem a palavra, vereador. Como eu disse lá para o autor do projeto, os autores, vou votar favoravelmente a essa emenda. Ela, de fato, ela transcreve termos que a lei federal também define, aqui eu entendo sim transcrevendo da forma como consta na lei, então por isso não me incomoda realmente lei maior, lei menor, como anterior, que eu achei que tinha outros parâmetros que poderiam prejudicar, que não estava como está na lei. Aqui eu vejo e até destaco, falando com um dos autores, o Valdir, por exemplo, a separação de contas na questão de publicidade, que não está na lei, mas é orientação do Tribunal de Contas. Então, até dei os parabéns e estarei votando favoravelmente. Obrigado. Continua encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, senhor Tem a presidente. palavra, não, vereador.
Conforme disse ao vereador, acho que é uma emenda boa, positiva, não vejo a princípio nenhum aspecto dela que seja inconstitucional ou ilegal. Uma boa sugestão do vereador, da comissão, na verdade, e encaminho favorável à aprovação. Continua o encaminhamento de lideranças. Quero cumprimentar, pedir a palavra, vereador? Tem a Cumprimentar palavra. o Valdir Barreto por essa inclusão da propaganda, né? Uma vez que todos os serviços hoje, pela prefeitura ao executivo, precisa propaganda, campanhas de vacinação, campanhas educacionais, e qualquer outro tipo, né, de informação é um dos princípios da administração pública. Por isso, eu quero cumprimentar o Valdir por essa deixa aí, que realmente foi algo importante de colocar nesse projeto da emenda modificativa número 3. Continua o encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Está em discussão única o projeto de resolução número 4/2019. Nenhum dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, aprovado 12 votos favoráveis, nenhum contrário. Portanto, declaro resolução aprovado por esta casa. Rapidamente, posso justificar o voto, senhor presidente? Pode, vereador. Até para esclarecimento da população, que é sempre bem-vinda, esse projeto justificativo é o seguinte, a mesa propôs, o presente projeto de resolução visa atualizar a norma sobre a realização de audiências públicas, que foi publicada por meio da resolução 156. As principais alterações objetivam ampliar e facilitar a participação popular, incorporando novas tecnologias e promovendo a melhor organização dos debates. Atualizar as ferramentas para auscultar e escutar as diversas opiniões sobre os assuntos de interesse dessa Casa de Leis. Atende os mais modernos princípios democráticos, razão pela qual solicitamos e contamos com a aprovação que foi unânime dos vereadores. Então agradecemos todos os vereadores, porque eu acho que é nossa obrigação, não é? Cada vez mais, se a gente propiciar com que a população se manifeste, é um exemplo até democrático, não é? Para a gente também é uma agonia não os ouvir, mas é um regimento interno. Então, democraticamente, cada vez que a gente obedece à própria democracia e às leis, a gente tem resultado. Então, esse é o interesse e era a intenção desse projeto de resolução número 4. Obrigado a todos os vereadores e vereadoras. Portanto, nós votaremos agora o projeto 29, que é a LDO, com 3 emendas indexadas. Está em primeira discussão o projeto de lei número 29/2019. Nenhum dos vereadores querendo discutir, está aberto para as lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo.
Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 10 votos favoráveis e 2 contrários. Não tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 29/2019. E agora eu vou fazer um pedido, eu acho que como todos os vereadores estão aqui, se houver a concordância, eu não posso meter para a próxima sessão, até posso, nós não entramos em recesso, mas se há a concordância em nós realizarmos essa segunda votação no dia 4 às 9 horas da manhã. Quinta-feira. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, vereador. Para mim seria melhor sexta-feira. Eu tenho um compromisso já inadiável na quinta. Bom, eu tenho compromisso, eu estaria em Ribeirão Preto, sendo aqui 9h30. Essa é a minha preocupação. À tarde é melhor. Só estou justificando a minha impossibilidade. Tá, então é melhor nós conversarmos depois e fazer a convocação. E aí a maioria, se tiver que fazer na quinta, assim nós o faremos. Como não houve a concordância, estaremos definindo uma data para votação da LDO. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, solicita a segunda secretária que proceda